Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 14. Ensinando a favor da verdade. Seção 9. O reflexo da santidade. A expiação não te torna santo. Você foi criado santo. Ela simplesmente traz a não santidade à santidade, ou seja, traz o que você fez ao que você é. Olha que começo maravilhoso. Então, o processo de expiação que de desfazer dos erros, dos enganos, dos equívocos, incluindo a separação, ela não nos torna santos. Por quê? Porque nós já fomos criados santos. Ela simplesmente traz tudo aquilo que não pertence à nossa santidade, à santidade. Então ela torna tudo sagrado. Que lindo, gente! E a expiação também traz aquilo que a gente fez, aquilo que a gente é. Isso aqui, no meu entendimento, é trazer a nossa personalidade, essa persona, essa máscara que a gente criou de nós mesmos e com a qual a gente se identifica cotidianamente, trazer essa personalidade, aquilo que a gente verdadeiramente é, que é um ser espiritual de altíssimo grau. É muito profundo. Trazer a ilusão à verdade ou o ego a Deus é a única função do Espírito Santo. Por quê? Porque as duas coisas são a mesma coisa. Tanto trazer as ilusões à verdade, como trazer o ego a Deus, porque o ego também é uma ilusão. Então o ego é uma ilusão que vai ser levada a Deus, que é a verdade absoluta. Isso é a função do Espírito Santo. Não mantenha o que você fez longe do seu Pai, pois esconder isso tem te custado o conhecimento dele e de você mesmo. É lindo, né? Então é sempre um processo de busca interior constante para trazer à tona, trazer à consciência tudo aquilo que nos causou qualquer desconforto ou sofrimento. Caso contrário, se a gente não faz esse movimento, a gente passa pela vida sem saber quem a gente verdadeiramente é, e muito menos sem se conectar com a nossa fonte criadora. O conhecimento é seguro, mas onde está a sua segurança se você mesmo estiver separado dele? A feitura do tempo para tomar o lugar da intemporalidade está na decisão de ser como você não é. A feitura do tempo aqui, desse tempo linear, o tempo feito por nós, né? Então a gente fica aprisionado no passado, presente e futuro. Essa feitura do tempo está nos tomando o lugar da intemporalidade, da eternidade. A intemporalidade aqui como esse momento presente que nos liga à eternidade. E se a gente não acessa esse momento presente, a gente também não descobre quem a gente é verdadeiramente. Assim, a verdade tornou-se passado e o presente foi dedicado à ilusão, porque o presente ficou atrelado ao passado, né? Então a gente não tem essa consciência clara, mas muitas pessoas acabam vivendo o presente, mas é um reflexo unicamente do passado. Mas a pessoa não tem consciência disso. Gente, isso é muito real mesmo. E é por isso que o autoconhecimento é tão libertador. Eu vou retomar aqui para não ficar sem sentido. A feitura do tempo para tomar o lugar da intemporalidade está na decisão de ser como você não é. Assim, a verdade se tornou passado e o presente foi dedicado à ilusão. E o passado também foi mudado e interposto entre o que sempre foi e o agora. O passado que lembra nunca existiu e representa apenas a negação do que sempre existiu. Então, o passado, ele representa a negação da intemporalidade que nos colocaria nesse momento da eternidade, né? E eu vou retomar aqui só mais uma coisa. Ele diz que o passado também foi mudado e foi colocado entre o que sempre foi e o agora, entre a ilusão e a intemporalidade. Então é aquilo que eu acabei de falar, a gente não vive o momento presente se está atrelado ao passado, porque a gente está vivendo o momento que a gente imagina que é presente, mas ele é um reflexo do passado. Trazer o ego a Deus não é senão trazer o erro à verdade, onde ele aparece corrigido, pois é o oposto do que encontra. E o erro é desfeito porque a contradição não pode mais se manter. Por quanto tempo
Pode a contradição se manter quando a sua natureza impossível é claramente revelada? O que desaparece na luz não é atacado, meramente desaparece porque não é verdadeiro. Realidades diferentes não têm significado, pois a realidade tem que ser uma só, e ela não pode mudar com o tempo, o humor ou o acaso. A sua imutabilidade, a imutabilidade da realidade, é o que faz com que ela seja real. Isso não pode ser desfeito. O desfazer é para a irrealidade, e isso a realidade fará por você. Então, o desfazer é da irrealidade, é das ilusões. Meramente por ser o que é, a verdade te libera de tudo o que não é. A expiação é tão gentil que você só precisa sussurrar e todo o seu poder correrá para te auxiliar e te apoiar. Olha que amoroso, gente. Então, basta a gente pedir, mesmo que baixinho, mesmo que num momento súbito assim de consciência, peça ajuda, que essa expiação vai ser manifestada e ela vai vir para nos auxiliar e nos apoiar na nossa decisão. Você não é frágil com Deus ao teu lado. Você não é frágil com Deus ao seu lado. Entretanto, sem Ele, você não é nada. A expiação oferece Deus a você. A dádiva que recusou é mantida por Ele em você. O Espírito Santo a mantém lá para ti. Deus não deixou o seu altar, embora os seus adoradores tenham colocado outros deuses sobre ele. O templo ainda é santo, pois a presença que nele habita é a santidade. Então Deus jamais deixa o nosso altar interior. Ele está sempre lá, por mais que a gente tenha colocado outros deuses, que aqui vale entender como o Deus do poder, o Deus do dinheiro, o Deus da vaidade, o Deus da riqueza, o Deus da superioridade. Mas Deus está lá, quietinho, esperando por nós para ser reconhecido e para que Ele possa nos levar para um outro caminho muito mais transformador e conectado com a verdadeira realidade. No templo, a santidade aguarda em quietude o retorno daqueles que a amam. A presença tem o conhecimento de que eles vão retornar para a pureza e para a graça. A amabilidade de Deus gentilmente os fará entrar e cobrirá todo o seu sentimento de dor e de perda com a garantia imortal do amor do seu Pai. Lá, o medo da morte será substituído pela alegria da vida, pois Deus é vida e eles habitam na vida. Eles aqui são aqueles que amam a santidade. E olha que insight poderoso. No meu entendimento, aqueles que amam a santidade são aqueles que reconhecem a beleza de toda a criação do mundo manifestado. E olha aqui como continua. A vida é tão santa quanto a santidade pela qual foi criada. A presença da santidade vive em tudo o que vive, pois a santidade criou a vida e não deixa aquilo que criou santo como ela própria. Então, isso que foi falado aqui nos traz uma consciência de que realmente tudo é sagrado. Tudo, porque tudo está trazendo algum aprendizado, está trazendo alguma lição, ou está trazendo bênçãos para as nossas vidas. Tudo tem um aprendizado, tem um propósito oculto. Nesse mundo, você pode vir a ser um espelho sem mancha, no qual a santidade do seu Criador se irradia a partir de você para tudo à sua volta. Então a gente pode ser uma manifestação dessa divindade aqui. E eu não estou falando de ser perfeitinho, não. De ser amoroso, gente. De estender o amor, a paz, a união, o respeito, a alegria. Isso sim é refletir a santidade do Criador. Então a gente pode limpar os nossos espelhos aqui para que a gente possa refletir mais daquilo que é mais elevado. Você pode refletir o céu aqui. No entanto, é preciso que nenhum reflexo das imagens de outros deuses turve o espelho que manteria em você o reflexo de Deus. A terra pode refletir o céu ou o inferno,
Deus ou o ego. Ou seja, estar aqui na Terra, a gente pode tanto refletir, manifestar o céu ou o inferno aqui, ou ainda a verdade, que é de Deus, ou as ilusões, que são um aspecto do ego. Você só tem que deixar o espelho limpo, isento de todas as imagens de escuridão que escondeu dentro de ti e atraiu para ele. Todas as imagens de escuridão, trazendo novamente à tona a necessidade urgente da gente trazer à consciência tudo aquilo que nos gerou qualquer desequilíbrio emocional em algum momento da nossa vida. Cada sensação, cada desconforto tem que ser trazido à consciência para ser liberado e curado. Está aqui falando que a gente precisa manter esse espelho limpo das imagens de escuridão que a gente mesmo escondeu no nosso interior. Deus brilhará nesse espelho por si mesmo. Só o claro reflexo de Deus pode ser percebido nele, nesse espelho aqui no caso. Os reflexos são vistos na luz, na escuridão são obscuros e seu significado parece estar apenas em interpretações variáveis ao invés de em si mesmos. O reflexo de Deus não necessita de interpretação. Ele é claro, só precisa limpar o espelho e a mensagem que se irradia daquilo que o espelho apresenta para que todos vejam, pois ninguém deixará de compreender. Então, nossa tarefa é limpar o nosso espelho, aquilo que a gente está refletindo no mundo. Essa é a mensagem que o Espírito Santo mantém no espelho que está em cada um. Cada um a reconhece porque a necessidade que tem dela lhe foi ensinada, mas não sabe aonde olhar para achá-la. Portanto, deixa que ele a veja e a compartilhe com você. Deixe que ele veja essa mensagem junto com a gente daquilo que a gente precisa manifestar no mundo. Se pudesse reconhecer, mesmo que fosse apenas por um instante, o poder de cura que o reflexo de Deus brilhando em você pode trazer para todo mundo, não poderia esperar para fazer com que o espelho da tua mente ficasse limpo, para receber a imagem da santidade que cura o mundo. A imagem da santidade que brilha na sua mente não é obscura e não vai mudar. Seu significado para aqueles que olham para ela não é obscuro, pois todos a percebem como a mesma, porque essa é a luz do Criador brilhando sobre todos nós, gente. E assim, todos trazem os seus problemas diferentes para a sua luz curativa e todos os problemas lá acham apenas a cura, porque todo mundo está refletindo algo que é nosso, que a gente precisa curar. Então, por isso que o outro está trazendo uma luz curativa também. E da mesma forma, a gente também está sendo um espelho, refletindo para os outros aquilo que eles mesmos precisam curar. É sempre um dar e receber, é uma troca sagrada de curas, de aprendizados e de bênçãos. A resposta da santidade a qualquer tipo de erro é sempre a mesma. Não há nenhuma contradição naquilo que a santidade invoca. A sua única resposta é a cura, sem consideração do que lhe é trazido. Então, não importa o que está sendo trazido, a única resposta é a cura. Aqueles que aprenderam a oferecer apenas cura, devido ao reflexo da santidade neles, estão, afinal, prontos para o céu. Lá, a santidade não é um reflexo, mas, ao invés disso, é a condição vigente daquilo que aqui era apenas um reflexo para eles. Deus não é uma imagem e as suas criações, enquanto parte dele, o mantém em si na verdade. Então, somente na verdade, nós estamos conectados com o nosso Criador. Elas não apenas refletem a verdade, porque elas são a verdade. Muito profundo isso daqui. Fim da leitura do livro-texto.